Ok, Boa professor. tarde a todas e todos. Dando início aqui à nossa primeira reunião ordinária de 2022, ainda de forma híbrida, por conta aí da pandemia e a nossa agora variante Ômicron. Bom, pessoal, abrindo aqui nosso primeiro item aqui da ordem do dia como sempre, a aprovação da nossa súmula da reunião anterior. Agradecendo aí sempre os trabalhos do Ademir, de ter aí de transformar essas reuniões, resumir essas reuniões, que não é uma tarefa tranquila, né, Ademir? Mas você tem sido muito bastante bem preciso, conseguindo aí sumarizar os itens principais, né, e as inserções aí de todos nós aqui ao longo das discussões. Eu consulto se alguém que leu, tem alguma, ou mesmo que não tenha lido, que tem alguma manifestação, alguma sugestão de alteração da súmula, senão colocaremos já para votação, para aprovação. Se não tem, estou colocando aí para votação. Receberam? Sim, professor. São 16 votantes, Ademir? Temos mais? 18 já, desculpa. Nosso quórum é em quantos, Ademir? Seu áudio está fechado, Ademir. Aqui nós temos, deixa eu ver que eu marquei os convidados que não voltam, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Mas para o quórum nós precisamos de? São 17. Tá, então estamos com 19. Isso, Já temos isso 19 mesmo, votos. professor. 19 votos é o... Está correto. Então já vou interromper a votação e vou disponibilizar para todos. Foram 16 votos favoráveis, com 3 abstenções, provavelmente que estavam ausentes na última reunião. Bom, para a nossa ordem do dia aqui, dos itens romanos aí, 2, 3, 4 e 5, o 2 nós temos ali informações sobre o serviço voluntário, que vai do item 1 ao item 8. Estou falando que não há nenhum destaque. No 3, romano, item 3, designações para aprovação, que vão do item 9 a 31. E no 4, romano, afastamento com prejuízo, itens 32 e 33, e finalmente uma transferência aí no último item, 34. Consulto o plenário se há algum destaque desses itens de 1 a 34. Essa é a reunião, por enquanto, com o menor número de itens que eu presido aqui em 2022. A CVND hoje de manhã, a CVND hoje de manhã tinha mais, a CIDD tinha mais. Mas a CVND vocês tiraram um monte de coisa da pauta, né? Eu Tiramos soube. 40. Eu soube, depois... era um era de nosso interesse. Eu sei, eu vou conversar com você depois, nós vamos resolver. É que temos que ter os critérios, Bom, gente, se ninguém tem nenhum destaque, vamos colocar em votação. Temir, você quer colocar ou quer que eu coloque aqui? Vou botar os dois juntos, ó. Todos os itens, tá?
O Ademir estava com esperança de algum destaque, né, Ademir? Preparou lá os destacados. Né? Já está com os arquivos todos preparados. Não ajudaram o nosso trabalho aqui, Ademir. Ninguém sabe. Temos já 17 votos, ainda estão faltando 23 para votarem, 18. 19, pessoal. 19, já atingimos. Unanimidade. Então, todos os itens, unanimidade sempre é perigosa. Alguém tinha que votar contrário. Vamos escolher aí. Então, tivemos 19 votos. Isso. Interrompendo aqui a votação, todos favoráveis. Eu vou compartilhar aí todos os conselheiros e conselheiras. Já interrompendo o compartilhamento. No expediente, nós temos aí alteração, né, de algumas CSAs. Vocês têm aí essas alterações, estão aí para a ciência, né, na CSA 3, do CCUEC e na PAD, do CSA 30 na FEAGRE, na CSA 51 do HC, área de enfermagem, a CSA 54 HC e a CSA 66 SAR, né, com as devidas indicações aí que vocês podem, não vou enunciar todas aqui, né. Vamos então para a parte de informes, depois abro a palavra aí para todos que queiram se manifestar. Pediria aí a DGRH, fica a sua incumbência, Giovana, ou quem vai fazer os informes do andamento do nosso processo de progressão. A Giovana, professor, a Giovana, vai estou vendo a Giovana aqui, que eu estou vendo também você. Isso, a Giovana vai dar Hoje o DGRH está em peso aqui. Eu dou. Aliás, eu queria aproveitar e fazer também um agradecimento aqui em público, tenho feito isso em todas as câmaras, Cidinha, entenda que estou referindo a você e toda a equipe. Né? Eu acho que talvez na história que eu me lembro aqui da universidade, nunca tivemos um momento de tanta demanda para dentro do processo de progressão e de contratações, até porque nós não estamos dentro de um fluxo normal, nós tivemos um represamento muito grande das progressões, no caso docentes e pesquisadores, e agora estamos junto com isso também com o nosso processo aqui de progressão da carreira PAEP, e não bastasse isso ainda, né, todas as contratações que ficaram aí proibidas por conta da Lei Complementar 173, que estão chegando agora, né? É um fluxo bastante elevado. Queria agradecer mesmo aqui esse esforço, essa força-tarefa que a DGRH tem feito para colocar esses fluxos. Tá? Fiquei impressionado quanto nós aprovamos na CEP dessa semana, depois também aqui na CAD. O Everaldo está aí também, eu quero agradecer então aí a Cidinha, o Everaldo, Giovana, e também o que eu tenho recebido com relação ao processo de progressão, o cronograma. Então, pelo menos aqui na parte que eu estou responsável aqui, temos cumprido rigorosamente o cronograma para não termos as orelhas puxadas, viu, Cidinha? Não precisa aqui, não. E amanhã a gente vai entregar, né, sancionar aí todos os critérios. Tá? Então, eu passo a palavra a Giovana, é isso? Giovana, você poderia fazer o informe, por favor? Claro, obrigada, professor. Bom, estamos agora na reta aí, uma das mais importantes, né? Que vai começar as inscrições na semana que vem. Começam na terça-feira, no dia 15. E conforme a gente já tinha previsto e comentado no treinamento, a gente vai estar disponibilizando mais 4 horários de plantão. Então, a partir de semana que vem, ontem, terça-feira, já saiu uma notinha no nosso site, informando dos dias e horários para que todo mundo possa se organizar para participar. Eles vão ser online, como foram na etapa de novembro, e está aberto, né, para qualquer pessoa que tiver dúvida, seja a comissão, RH, os servidores próprios que vão se inscrever. Vamos estar abertos aí nesses 4 horários que compreende o mês todo, que as inscrições vão estar abertas. Na semana que vem a gente vai estar lançando mais um vídeo, menorzinho do que o do treinamento, mas para explicar especificamente sobre a fase de inscrição. Então, o sistema está bem intuitivo,
mas a gente está fazendo mesmo assim um vídeo explicando onde as pessoas têm que acessar, o que clica, qual é a informação que você encontra em cada aba, em cada tela. Então, ele vai estar saindo na semana que vem como um tutorial mesmo para fazer as inscrições aí para toda a comunidade. E depois desse vídeo a gente está já programando outros pequenos vídeos também para as próximas etapas, para orientar a CSA, a comissão, as chefias imediatas, então para a gente estar fazendo aí esse passo a passo bem próximo. Mesmo com todos esses cuidados, a gente tem recebido muitas dúvidas aqui ainda, e eu queria aproveitar esse espaço para pedir ajuda para os RHs, para as CSAs, para conversar um pouco com os servidores das suas unidades, principalmente a área da saúde, né? Gesiel está aqui na minha equipe junto, pode endossar o que eu estou falando, são dúvidas muito simples. Pessoas achando que não podem mais se inscrever porque não assistiram o treinamento ano passado, então já acabou a inscrição. Pessoas confundindo etapas, então tinha lá a etapa que os RHs tinham que atualizar as informações, a pessoa entendendo que ela que tinha que atualizar a dela, como ela não atualizou, ela não pode participar. Então, assim, umas dúvidas muito simples mesmo, de quem não entendeu nada praticamente do processo, que vai começar em menos de uma semana. Então, é um processo muito importante, a gente está à disposição. Algumas pessoas a gente vê que não dá para explicar por e-mail, a gente está agendando presencial e as pessoas vindo aqui, a gente explicando, imprimindo a deliberação para a pessoa se precisar. Então, a gente precisa realmente da força agora de quem está mais na ponta, né, nesse contato com os servidores, para estar orientando para que todo mundo possa realmente participar do processo e não fique com tantas dúvidas, igual estão chegando aqui. A gente está preocupado que tem gente que talvez nem se inscreva, porque acha que não pode, porque já acabou. Então, esse vídeo também que vai sair na semana que vem, a gente explica, né? Caso você não possa, a hora que você entrar no sistema, vai aparecer que você não pode, né? Via de regra, todo mundo pode, então entra, se inscreva, porque isso tem chego, né? Acho que a nossa equipe hoje está o dia inteiro respondendo dúvida e nos assusta o nível das dúvidas, são dúvidas muito de caráter primário mesmo do processo. Então, queria aproveitar aqui para pedir, principalmente a área da saúde, né, que a gente vê pessoal do noturno, muito sem acesso à informação, então acho que fica esse espaço aqui que é tão visto pela comunidade toda, para que isso seja mais amplamente divulgado e todo mundo tenha acesso à informação. Do restante está tudo caminhando bem, né? O sistema ficou muito bom, vocês vão ter oportunidade aí de vê-lo na semana que vem e no nosso treinamentinho, nesse vídeo que vai sair, mas assim, a Cidinha sempre fala, né, que extrapolou as nossas expectativas, o que a nossa informática fez em relação ao sistema, como vai facilitar o processo, né, as informações tanto para o servidor estão todas lá, quanto para a comissão que vai estar avaliando, qualquer dúvida que ela tiver sobre aquele servidor, que ela queira complementar a sua análise do relatório, está previsto lá, né? Então, afastamentos, histórico de locais para ver transferências, cursos, os certificados, tudo está lá já disponível. Então, ficou realmente muito legal. E as próximas funcionalidades também, né? Que é para a parte da chefia validar, a parte da CSA para deferir ou indeferir. A gente testou todas aqui enquanto usuários e realmente vai ser um sistema que veio agregar muito para esse processo. Acho que, em linhas gerais, é isso. Não sei se Dinha, Everaldo, Gesiel, se querem me completar alguma coisa, mas as expectativas aqui da nossa equipe são muito boas para a semana que vem abrir de verdade o processo. Obrigado, Giovana. Nada. Consulto aí se Dinha e Everaldo querem complementar alguma coisa, senão eu vou abrir para... Provavelmente devem ter algumas questões e dúvidas. Cidinha, por favor. Professor, eu só queria endossar um pouco aí o que você acabou colocando para nós, enquanto DGRH, agradeço aí esse seu apoio, e realmente a equipe está trabalhando com muito afinco, muito bem, muito comprometida, apesar dos Covids que têm aparecido por aqui, mas a gente... Por aqui também. A gente tem conseguido driblar isso daí, né? Então, acho que é tudo isso que a Giovana disse, a equipe da carreira tem trabalhado muito bem, nossa equipe de informática também. Então, nós estamos muito felizes com o comprometimento e o empenho das pessoas para que tudo isso aconteça da melhor maneira possível. E é um agradecimento a todos, né, que participam, a todos que estão confiando no nosso trabalho, a todos que nos ajudam, seja aqui na DGRH, seja lá nos RHs, né, ajudando a propagar as informações, nos apoiando, passando as demandas para nós.
Acho que essa é a forma de trabalho que a gente acredita, é todo mundo junto para a gente chegar num objetivo comum, que é todos os servidores da Unicamp poder ter um processo mais coerente, mais verdadeiro e, né, e terem aí o retorno do trabalho que entrega para a nossa universidade. Então, acho que é isso, estamos caminhando bem, graças a Deus. Ótimo, Cidinha. Eu queria reforçar isso, quer dizer, o entendimento nosso de que estamos recuperando uma demanda muito justa da comunidade, que é podermos ter uma carreira. Isso aqui é uma parte apenas, é a ponta, eu diria, do iceberg, né? É o início de um processo que esperamos que seja um contínuo, vai muito além apenas de uma avaliação. Isso aqui envolve também formação, envolve nós identificarmos também onde há pontos falhos na própria nossa formação, no que pode ser aperfeiçoado, o que vai exigir treinamentos futuros. Ou seja, a carreira é algo muito mais amplo do que, evidentemente, apenas essa a avaliação que nós estamos fazendo aqui, esse processo de progressão. Então, isso é absolutamente fundamental, não apenas aqui, como nós estamos fazendo com os servidores, mas acredito que também com os docentes, né? A universidade recuperar eu diria, esse instrumento que é ter uma carreira, e a maturidade de termos essa carreira independente até da questão financeira, né? Isso era um pleito, era uma demanda, acho que da comunidade. Sei que ainda há muitos problemas a serem enfrentados, o desafio era muito grande, mas eu acredito que estamos avançando de uma forma bastante razoável, né? Então, fica aqui novamente o meu agradecimento. Eu queria também, Cidinha, levantar uma questão que era um compromisso, né, que a PRDU, aqui, eu diria a CIDF, tinha também com a DGRH, até por sugestão da DGRH, de que mesmo eu sei do quanto nós estamos todos aqui compromissados, envolvidos nesse processo de progressão, mas não esquecer que nós tínhamos também a ideia de montarmos o nosso grupo de trabalho das carreiras, inclusive para ir, de alguma maneira, avaliando essa própria experiência que nós estamos vivenciando agora, para ir aperfeiçoando e garantindo que nós vamos ter continuidade e novas rodadas para 2023, 2024. Tá? Não quero trazer ainda mais sobrecarga para a DGRH, mas assim que vocês entenderem que seria possível montar esse grupo de trabalho, porque certamente não tem sentido montar esse grupo de trabalho sem pessoal da DGRH presente. Lógico que nós vamos abrir isso para outros órgãos da universidade, mas gostaria muito da participação de quem conduz isso, né? Aqui, com certeza, a PRDU quer participar, a CIDF, nós temos representantes nesse grupo de trabalho, mas não gostaria que isso ficasse muito para frente, não. O mais rápido possível que a gente instalasse esse grupo, que eu nem gostaria de chamar de grupo de trabalho, eu queria que pensasse num comitê quase que permanente, algo que a gente pudesse estar, que sinalizasse nessa linha de continuidade. Tá? Então, eu aguardo um pouco aí. Não estou querendo pressionar, não. Eu sei o quanto que vocês estão aí com muitas tarefas, né? Mas quero só relembrar esse compromisso que nós assumimos, que foi um pleito, uma demanda da própria DGRH. Professor, quanto a isso, vamos constituir esse grupo de trabalho imediatamente. Da parte da DGRH, a gente se ajusta aqui, nós temos total interesse e entendemos a necessidade que isso aconteça de forma urgente. Né? Anteriormente a essa sua fala, eu levantei a mão porque eu queria, embora que não seja o fórum, né, que fala muito das questões docentes, como você citou, né, o resultado da CEP, que teve aí uma série de processos para progressão docente, é só registrar também aqui um agradecimento ao nosso pessoal do DGP, que está trabalhando incansavelmente para que essas progressões docentes ocorram na próxima folha de pagamento, que não é uma coisa fácil. São muitos casos, aquela pauta era intensa, né? Era imensa e intensa também, e o pessoal está trabalhando para a gente poder dar esse retorno aos docentes, que está esperando há muito tempo, já na próxima folha de pagamento.
tá bom? Só para deixar esse registro aqui, embora seja mais uma questão voltada à carreira docente, mas já que você citou, né, é bom a gente não deixar ninguém de fora. Não, e nós estamos falando de centenas, né? Realmente foram muitos processos, foi uma força-tarefa e a força-tarefa que continua, né? Aqui com a progressão, com todo, seja o treinamento, seja a questão aí toda na área de tecnologia de informação, como bem aí também registrou a Giovana, né? Pessoal, a palavra está aberta. Botei a mãozinha errada ali, agora eu não consigo tirar. Então, parabéns. A Mônica está com a mãozinha. Mônica, por favor. Eu estou com a mãozinha, deixa eu baixar a mãozinha, senão eu esqueço. Não, era só para reforçar um pouco isso. Eu não quis trazer o concurso docente, mas nós ficamos impressionados, porque eu fiquei atrás para descobrir quando que os docentes que foram aprovados na CEP agora iam receber, né? E tive a grata surpresa que eles vão receber já no começo de março, já estão em folha. Então, ia dar os parabéns para a DGRH e também queria dizer o seguinte: eu fui a vítima, que eu fui a presidente da comissão de avaliação em 2019, né? E estou acompanhando remotamente aqui com o Marcos, que está conduzindo o processo. E realmente é uma diferença, assim, da água para o vinho, sabe? Eu quero só trazer isso, porque eu tenho certeza que quando sair a listagem final, todo mundo vai meter o pau, tá? Isso vai acontecer, tem jeito, porque não tem dinheiro para todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma informação importante, porque, assim, os vídeos estão sendo muito esclarecedores, o pessoal, a gente teve uma reunião conjunta hoje com os funcionários, eu perguntei para alguns funcionários, eles disseram, não, tá, assim, eles estão entendendo, né? Claro que sempre tem, dependendo da dificuldade, às vezes, em conhecer a própria estrutura institucional, tem mais dificuldades, mas a gente está trabalhando e o material de apoio e as instruções que estão sendo passadas estão sendo extremamente úteis esse dia. Então, eu queria agradecer a você e toda a equipe por esse avanço, né, em relação ao sufoco que a gente passou também, mas isso não desmerece o trabalho de vocês de maneira nenhuma. Só acho que dá muito prazer a gente ver que a universidade progride ao longo dos anos em alguma e não fica repetindo erros do passado, sabe? Eu acho que realmente vocês estão de parabéns. Tá? Então, eu sei que vão reclamar depois. Estava avisando que vai ter reclamação, mas vai ser do resultado, não do processo. São duas coisas distintas. Evidentemente, como se a gente tem expectativa de contemplar um terço, nós sabemos que um vai sorrir, dois não sorrirão agora, né? Mas esse é o resultado. O importante é que o processo tenha as características que foram demandadas. Eu acho que a principal característica que saíram dos grupos de trabalho foi exatamente que houvesse, né, primeiro, que todas as informações estivessem disponíveis, para que dava muito mais legitimidade, todo o processo fosse previamente definido, todos os critérios previamente definidos, e isso nós estamos disponibilizando, né? O resultado, evidentemente, não lógico que seria um sonho que a universidade pudesse contemplar um número sempre maior, né? Mas temos que trabalhar dentro também da nossa realidade financeira. Mas agradeço muito as palavras e endosso suas palavras, viu, Mônica? Desculpa quem está na linha. Aleixo, desculpa, teu nome... Suzete, professor. Suzete, desculpa, Suzete. O máscara ainda, com a abreviação aqui. Por favor, Suzete. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, agradecer aí o trabalho do pessoal do DGRH, né? Aqui na FEC, a gente já explicou para os funcionários e tal. Mas tem uma dúvida que permanece, e aí eu vou aproveitar o espaço aqui para esclarecer. Eu já cheguei a fazer essa pergunta e eu tinha entendido na época que a resposta era sim, pode. E eu comuniquei ao presidente da CSA aqui da FEC que era sim, pode, em relação aos recursos, tá, professor? Eu já vou falar sobre o que é. E ele ligou, só para confirmar antes da última congregação que a gente votou, né, as regras, tudo, na DGRH, não lembro mais com quem ele falou lá, e a pessoa disse que não pode. Então, a resposta foi diferente. Aí eu queria esclarecer isso com vocês, né? Em relação, assim, a gente decidiu aqui, né, a congregação decidiu distribuir os recursos 70-30, né? E foi votado e foi aprovado. Aí a dúvida é em relação, se sobrar algum resíduo lá da progressão vertical, se esse montante, a FEC tem a liberdade de destinar para promover mais alguém do horizontal. Eu tinha entendido isso em dezembro, quando eu questionei, que sim, que não teria problema, porque a intenção não é devolver recursos se dá para contemplar mais uma pessoa.
Porém, tem essa divergência aí de respostas. Aí eu queria confirmar com o senhor ou com o pessoal do DGRH se pode ou não pode, ou se isso ainda está sendo pensado. Era Não, isso. não. Obrigado pela questão, Suzete. Realmente foram várias dessas perguntas nessa direção. A ideia é não transferir entre os dois processos, né? Por isso, inclusive, que nós demos essa flexibilidade de 10/90, 20/80 ou 30/70. Tá? Agora, o que nós poderemos e estudaremos primeiro que não vai ser devolvido nenhum recurso. Esse recurso fica aí se não for complementado para a próxima rodada que ocorrerá em 2023. Esse não vai devolver nenhum recurso. Tá? Mas ainda sempre vai haver a possibilidade, vamos estar estudando conforme as condições orçamentárias, dependendo do que é que está faltando para complementar dentro da respectiva progressão, não misturando horizontal com vertical. Se está faltando um pouquinho de recurso para uma progressão vertical, nós vamos avaliar como foi feito na anterior, tá? Houve uma complementação. E a mesma coisa vale para a horizontal, mas não permitir que recursos da vertical venham para a horizontal e nem vice-versa. Tá? Isso não vai acontecer, como não vai acontecer a devolução de recursos. Não sei se fui claro. Sim, foi claro. Obrigada. Professor, eu levantei a hora que a Cidinha estava falando do GT. Desculpa, mas aí vamos lá, eu fiquei Giovana. na fila. Não tem problema. Era só para falar que realmente, se a gente já pudesse instituir quem são os membros do GT, a gente aqui, enquanto equipe carreira, estamos anotando tudo que a gente percebe ao longo do processo, né, desde outubro, quando a gente começou a montar realmente ele, todos os erros, tudo que podia ser melhorado para o próximo, a gente já está anotando, né, e conforme cada fase vai acontecendo, né, então essa semana, com a entrega dos critérios, a gente foi percebendo outras coisas, então a gente já está anotando. Mas se a gente já tivesse um GT para isso, com outras experiências das unidades, das pessoas de fora, que não estão respirando progressão igual a gente, seria muito válido para contribuir para os próximos. Né? Então, se realmente a gente já puder, a gente já tem aqui quase 3 folhas de anotação que a gente observamos de pontos a melhorar, mas aí, com certeza, a comunidade tem outras coisas para ir passando para a gente de quem está na ponta, né, executando. Então, seria muito bom realmente a gente já instaurar esse GT. Então, da minha parte... Ou essa comissão permanente, né, o nome. Essa comissão, vamos até chamar de comissão permanente, quer dizer, eu não tenho nenhuma reflexão sobre quais deveriam, pelo menos os órgãos iniciais que estariam. Certamente, DGRH, que está à frente de todo o processo, tá? Mas gostaria até de saber se vocês já chegaram a pensar, ou até de experiências passadas, qual seria a composição dessa comissão permanente. DGRH e mais quem? Vocês têm alguma sugestão? Podemos discutir isso aqui agora. Professor, vamos lá. Pois não. Eu acho que uma discussão legal é pedir para a CIDIF indicar os 2 membros, 2, 3 membros, e a gente continua fazendo a composição. Né? Eu acho legal ter uma representação assim da Câmara. Né? Não, com certeza. A CIDIF também, a CIDF também aqui participando. E depois a gente pode pegar representante de RH, de unidades, né? Representante de saúde. Tá, então não fechamos. Instauramos o comitê, mas não fechamos ainda a composição, apenas deixamos aqui também o compromisso da CIDIF, da CIDF, de indicar 2 ou 3 membros, é isso? Sim. Tiramos esses nomes hoje ou aprovamos na próxima reunião? Como é que você acha melhor, Ademir, Cidinha? Ademir está fechado. Acho que poderia solicitar os membros, professor, quem estaria disponível, né? Aí, quem gostaria, acho que abriria na própria CIDF, talvez. Porque a minha única dúvida é se a gente for abrir 3, o convite a 3 da CIDF para participar e o número for superior a 3, qual o critério que a gente teria? Teríamos que abrir uma votação aqui agora, então é só essa questão. Mas poderíamos já recolher esses só nomes. Se deixar para o mês que vem, perde muitas etapas do processo que vão acontecer agora. Né, inscrição, as validações das chefias, então se a gente já conseguisse, que se não conseguir definir hoje, né, mas que não esperasse até a próxima, e eu também tenho uma sugestão, o Thiago está aí, alguém da EPLAN, né, para dar uma noção para a gente de algumas informações financeiras que a gente não tem às vezes, né, ou datas que são importantes, acho que também seria legal alguém da EPLAN e, claro, né, da CIDF, área da saúde, como a Cidinha já falou.
Tá. Então, vamos lá. DGRH, está claro, vocês aí estabelecem as pessoas que vão compor. Solicitaria aí três pessoas da CIDF, eu acho importante que o Ademir esteja, e mais algum 2 ou 3 nomes, por favor. Eu vi aqui no chat, acho que alguém já se voluntariou. Eu você, me coloquei Daniel, à disposição. Eu fui parte do GT, né, também, junto com a Giovana, outras pessoas. Tá. Daniel, com O Bruno também se colocou à disposição. Bruno. Tá, Daniel, Bruno, todos aqui. Lembrando que vocês estão como representantes da CIDF, tá? Não necessariamente das proreitorias ou da biologia, tá ok, Bruno? Mais um nome, por favor, vai além do Ademir, já estamos 3, mais um. Tem mais algum voluntário? Se não, já tem o Ademir também, já teríamos 3. Alguém da EPLAN é fundamental? Tiago, você depois, se não for você, Tiago, por favor, está aí? Tiago está ali embaixo. Tiago está. Bom, a EPLAN. Eu indiquei a EPLAN, professor, porque surgem algumas dúvidas aqui de unidade específica de recurso, a gente repassa para o Ademir também fica coitado, né? Não, perfeito. Na sabatina ele liga para a gente de volta, então se tem alguém, acho que fica mais técnico. Ô, Giovana, vamos pensar assim, eu sei que a professora, a EPLAN tem uma equipe reduzida também, né? Está envolvida com muita coisa. A gente também pode entrar como porta-voz ou repassar para o professor, não sei. A gente fazer uma conexão aí, estudar uma conexão com a EPLAN. Mas é bom ter alguém, acho que presente mesmo da EPLAN, acompanhando. Agora, se puder, se tiver, melhor, né? Mas pensando também em termos da formação, Edson, eu acho que também seria importante algum representante da EduCorp, né? Mas eu ia fazer uma indicação, pode ser? Pode ser, não. Eu estou pensando no órgão, depois o órgão nos indica. Eu acho que é importante ter alguém entre os CTUs. E nós temos aqui na CIDIF, tem o Antônio Marcos, tem o Rodrigo. Eu não sei, eu acho importante para ter um pouco essa participação de toda a universidade. E os CTUs têm bastante representatividade nesse sentido. E eu ia sugerir. Quanto à EduCorp, a gente está à disposição, mas a gente já tem uma certa parceria com a DGRH. Eu não sei se no GT faria diferença, né, Cidinha? Não sei. Não vejo nenhum problema de ter um representante do CTU. Inclusive, se tivesse algum CTU aqui, né, temos até, né? No mínimo, eu sei que o Rodrigo Coutinho é também CTU e, ao mesmo tempo, representante aqui CIDIF. Antônio Marcos também, do IG. Antônio Marcos, quer dizer... Eu posso, meu nome. A Cláudia, da FT, se colocou à disposição ali. Cláudia. Também. Tá, então, vamos lá. Cláudia, também estão como CTUs. Cláudia, mais alguém? Que é, ao mesmo tempo, CIDIF e CTU. Pode ser meu nome também. Antônio Marcos. Antônio Marcos, ok. Antônio do IG, CTU. Perfeito. Então, já temos aí um bom começo aí para o nosso comitê. Tudo bem? Depois a gente entra em contato para já informar aí a sistemática das reuniões. Ok? Bom, agradeço aí a todos pela disposição aí, porque eu acho que o comitê realmente é importante. Vamos até adotar o nome comitê e não grupo de trabalho, tá? Eu acho para que seja ter sinalizar, inclusive, esse conceito de um fluxo, de algo permanente. Bruno, a palavra é tua. Só agradecer a DGRH, né, que realmente o sistema e a informação, a disponibilização do formulário em dezembro, acho que tudo está sendo muito transparente, está ajudando muito a gente. Eu tenho tentado divulgar bastante o que vocês têm soltado e tem sido o suficiente para o pessoal ver. Mas sobre o grupo de trabalho, sinto falta de alguém do HC, da área médica, né? Não, nós estamos falando, na área da saúde precisamos de alguém, você tem toda a razão. Sim. Temos o Maurício, temos o Cristiano, né? Eu não sei. Vamos lá, quem? Acho que até alguém mais da linha de frente, assim, as dúvidas que a gente tem recebido é de pessoal de enfermagem, de técnicos, então, de repente, achar alguma chefia ali nessas áreas que possa ser representativo para quem está na linha de frente, que a informação não chega igual para a gente que está mais na área administrativa, né? Então, acho que
Cristiano, Maurício são boas figuras também, mas talvez mais alguém também que atinja mesmo essa ponta, né? Acho que seria importante. Maurício, quer falar? Tá aí? Eu estou na comissão já do administrativo, né? E o RH já é um local que eles procuram realmente, a gente fala, conversa, explica. Normalmente a gente vai estar apoiando já toda a situação, né? Então, é uma coisa que nós já fazemos aqui no RH. Aí a gente vai ter que falar com alguém mais lá das outras CSAs para poder estar participando, né? Que é a CSA da enfermagem, de médicos e do apoio assistencial. Ok. Cristiano, quer falar alguma coisa? Pergunta. Sim ou não? Posso falar? Fala, Edson, então. Pode, lógico. Então, na verdade, eu queria fazer uma pergunta, ainda entre os recursos. Tem a questão da distribuição 70-30, porém tem a distribuição também dos cargos gratificados e não gratificados. A minha pergunta é a mesma da colega, se a gente estabeleceu alguns critérios, né, foi aprovado hoje na reunião do Conselho Executivo, mas a minha pergunta é se vai poder ultrapassar aquela porcentagem que nós destinamos para os cargos gratificados, porque sem o conhecimento do recurso, ficou muito ruim a gente definir esse critério. Dessa porcentagem. Nós utilizamos o número de quadro de pessoal para ter um parâmetro, pelo menos, mas eu queria saber nessa questão dos cargos gratificados ou não gratificados. Por exemplo, a pessoa fez lá a progressão, a quantidade, o corte de nota, sobrou recurso. Eu vou poder utilizar ou não? Eu vou ter que trabalhar com aquilo que foi estabelecido no Conselho Executivo hoje. Não sei se ficou claro. Eu vou tentar explicar com o que nós decidimos especificamente na nossa CSA aqui, que envolve PRDU e PRP. Não estou dizendo que se aplique às demais, cada uma tem a liberdade de escolher o seu método. Né? Nós, além de estabelecermos o 20/80, tá? No caso, nós teremos apenas 2 listas para o horizontal, porque nós não temos nenhum funcionário do fundamental. Então, apenas médio e superior. E no caso vertical, nós teremos, para a progressão vertical, nós teremos 4, né? As 2 do médio, uma gratificada ou não, e as 2 do superior. Né? Então, o que nós vamos fazer? Nós, além dessa distribuição de 80 para horizontal e 20 para vertical, a composição das listas, vamos hierarquizar as listas, começando pelas listas não gratificadas, médio e superior, depois as gratificadas, e vamos atribuindo os recursos para o primeiro de cada lista. Tá? É assim que nós vamos percorrer. Tá? Então, chegar no momento, vamos supor que fosse para o próximo, está faltando alguns recursos para completar aquele último da lista, isso vai ser solicitado, você vai ter ou não uma complementação, senão para ali. Esse é o método que nós estamos, mas nós já vamos estar sinalizando isso a partir de amanhã, quando nós vamos ter que bater o martelo de qual é o critério, né, para que as pessoas, a partir disso, se tomem a decisão se preferem a progressão horizontal ou vertical. Eu não sei se com isso... Agora, não vamos transferir de recursos de uma lista para outra. Isso não tem... vai ter que estar claro o critério antes. E não existe o critério de dizer, se não tiver, eu levo para outra. Né? Vai ter que ser dito como é que vai ser preenchido cada uma dessas listas. Eu entendi, professor. O 70-30, 80-20, 90-10 está compreendido. Não tem como alterar esse recurso, passar de um para o outro. A minha pergunta é, a porcentagem que nós definimos, por exemplo, aqui na enfermagem nós chegamos no número de mais ou menos 5% de cargos gratificados vão subir. Mas se naquele momento, a hora que chegar o recurso, a gente pode ter algum tipo de alteração nessa porcentagem de 5%? Vocês já estão definindo os recursos para cada lista, é isso?
Na verdade, a gente não precisa definir cargo gratificado e não gratificado? Não, vocês precisam definir as listas. Agora, pode também já definir o recurso, não vejo nenhum problema, mas... Mas esse recurso não é necessário nesse momento. Só quando chegar o recurso que eu vou destinar, não foi isso que eu entendi. Não, vamos lá. Estou dizendo o seguinte, você já está fixando a distribuição dos recursos para cada uma das listas. Se é o que eu entendi que você está fazendo. Na Você verdade, está dizendo que tudo que vocês vão receber, tudo que vai ter do vertical ou do horizontal, você já vai pegar e redistribuir isso por cada lista. Se eu entendi, é isso. Está dizendo que para o gratificado vai ser 5% do que foi destinado ao vertical. Eu preciso entregar 9 listas. 3 da horizontal. Perfeito. 2 na vertical, na vertical no fundamental. Com gratificação, sem gratificação. Com e sem, isso. Médio, exatamente. Com gratificação e sem. E a superior com gratificação e sem. A minha pergunta como que eu estabeleço um limite de recurso para gratificado? Eu tenho que fazer isso agora? Ou eu só faço quando eu receber o recurso? Isso pode ser uma decisão da própria CSA. A nossa decidiu não atribuir já esses percentuais. Nós vamos correr as listas. Então, vamos pegar, até porque eu não sei quem vai estar naquele primeiro lugar da lista, se ele tem, quer dizer, qual que é o nível que ele está ali dentro. Não sei se eu estou falando de alguém que está no nível médio. Eu não sei se esse é alguém que está no nível 1A, se é alguém que está no nível 2A, se é alguém que está no 3A. Eu não sei dizer isso. Então, eu sei que... Diga. Mas eu acho que a gente não está falando a mesma coisa, porque... eu conversei com outras unidades, as outras unidades também vão entregar 9, né? Na verdade, 9 listas. Está claro. Mas, daí nós estamos... Como que eu vou deixar claro a porcentagem? Então, eu vou definir isso, na hora que eu tiver o dinheiro, eu vou definir o tanto de gratificados que eu quero subir e o tanto de não gratificados que eu quero subir. É isso? Se for isso, fica mais simples para a gente. Mas não tinha entendido dessa forma. Mas não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que você tem várias formas de, depois de ter feito o 30-70, você tem várias formas de estar contemplando essas 6 listas, por exemplo. Vou ficar no vertical para facilitar. Sim. Você tem várias formas de estar contemplando essas 6 listas. Então, você pegou, vamos supor que tenha sido 30% do total. Tem 30% dos recursos para vertical. Aí, agora, você tem que distribuir esses 30% entre 6 listas. Está correto ou não? Sim. Aí, como a CSA vai fazer isso, cada uma pode adotar um critério. Você poderia, a priori, pegar essas 6 listas e dizer o seguinte, vai ser 1/6 para cada uma das listas. Isso é um critério. Aí, lógico que você vai ter que pegar naquela lista o primeiro colocado, né? Sim. Isso é óbvio. Ou, como foi proposto aqui na CSA, aqui a nossa, de fazer o seguinte, nós não vamos atribuir percentuais previamente. Nós vamos pegar aquele recurso e vamos esgotando o recurso, pegando o primeiro colocado de cada lista, nessa sequência que eu falei. Nós vamos ter um fundamental aqui, então vai ser médio superior. Então começa pela lista do médio, o primeiro colocado na lista do médio sem gratificação. O primeiro colocado na lista do médio com gratificação. O primeiro colocado na lista superior sem gratificação, o primeiro colocado na lista superior com gratificação. Volto para a lista inicial. O segundo colocado na lista do médio sem gratificação. E vou até o recurso se esgotar. O que pode acontecer, se eu entendi que era essa também a pergunta, do que eu for fazer a próxima passagem e não tem um recurso integral. Eu vou solicitar se é possível integrar aquele recurso para completar aquele a última progressão. Agora, nada impede, que é o que eu entendi que vocês estão propondo aí, é que ao invés de fazer 1 a 1, de repente falar, não, eu já vou fazer o seguinte, dos 30% que foram destinados para a vertical, eu quero que 60% desses 30% fiquem com a lista ou fundamental sem gratificação, 10% para o fundamental com gratificação, 10% para o outro. O que pode acontecer, que, inclusive, na hora que for fazer isso, os recursos não sejam suficientes, ou sejam para... Você vai andar um pouquinho numa outra. Mas, na hora que você destinar esses recursos,
Você vai ter que também, vamos supor que você destinou daqueles 30%, 50% para a lista do fundamental ou do médio sem gratificação. Você vai ter que percorrer também o ranqueamento, né? Qual é o primeiro dessa lista, o segundo, o terceiro. Você pode definir o recurso a priori ou correr cada uma. Talvez exista até um terceiro critério. Estou pensando em 2 aqui. Tá, não, mas eu gostaria que alguém da DGH até falasse um pouco sobre isso, porque eu fiz uma consulta na DGH sobre isso que nós estamos discutindo. Por isso que eu trouxe essa demanda para a reunião. Porque eu perguntei, o critério e a porcentagem que precisa subir dentro do gratificado e não gratificado precisa ser previamente divulgado? Sim. Essa foi a resposta. E não só eu tive esse entendimento, contra outras unidades que eu já conversei sobre isso também. Cristiano, eu vou deixar o Gisel falar, que ele já está com a mãozinha, mas eu estou aqui na equipe o tempo inteiro, a gente está se escutando responder, né? A gente não falou que tem que definir a porcentagem depois do 70-30, do 20-80, essa é a porcentagem inicial. Depois disso, aí fica a critério de cada instância ou congregação, se quiser fazer novas porcentagens ou só definir como vão ser esse recurso. O que a gente diz a todo momento é que isso tem que ser apresentado, porque isso vai fazer uma pessoa pensar se ela vai entrar num processo vertical ou horizontal. Então, por exemplo, se você começa esse exemplo que o professor deu, se uma unidade pega dos 30% e 60% vai ser para o fundamental e eu sou superior, eu vou ter muito pouca chance na vertical, então compensa ir para o horizontal. Então, o que a gente tem falado a todo momento é que para todo mundo divulgar, além do 70-30, 80-20, como vai ser a outra forma de qual lista você vai começar para que a pessoa fique mais confortável em qual processo ela entre. Porque ela já entra com a noção de que 60% dos 30% vai ser fundamental. E vai ser fundamental sem GR, por exemplo. Eu sou superior com GR, então está muito longe da minha lista. A probabilidade de eu ser contemplado é muito menor. Então, é nesse sentido, mas vou passar para o Gisiel. Boa tarde a todos. Só para complementar, nessa linha, Cristiano, se você for fazer dessa forma que vocês estão dizendo, estipular já a porcentagem para cada lista, e o residual de alguma das listas que você for usar em alguma outra, você já tem que definir essa regra agora também. Então, o que sobrou da lista ali no vertical, sobrou, eu estava contemplando, tinha reservado 60% para o fundamental sem GR, e usei só 30%. O que eu vou fazer com esses outros 30% dessa lista? Você já pode definir essa regra, que você vai usar isso na lista do médio sem GR, por exemplo. Mas essa regra você já tem que definir a regra que você vai usar com esse residual também dentro da mesma progressão. Você pode usar na outra progressão, mas dentro da mesma você já pode definir a regra. E eu acrescentaria, Gisel, que é uma regra essa é uma regra possível, né, de já estabelecer, mas corre-se o risco de ter resíduos nas 6 listas. Sim. Tá? E aí, então, você vai ter que também talvez criar não pode passar de vertical para horizontal, mas aí tem que ter um critério, tendo resíduo nas 6 listas, primeiro nós vamos juntar e completar a lista X, por exemplo, fundamental sem gratificação. Aí, se sobrar ainda dos resíduos, vai para a lista fundamental com gratificação, ou outra qualquer ordem que se queira. Mas a chance de ter resíduo nas 6 listas aumenta. Porque você definiu que tem um valor, de repente não vai fechar uma progressão inteira. Esse método, não estou induzindo nenhum método, não, mas esse método de se correr, né, certamente vai sobrar só numa única, vai parar em algum lugar, mas só naquela que vai precisar de uma complementação. Mas cada um tem a liberdade de escolher a forma. O que a gente tem respondido, né, quando as pessoas que ligam para a gente, é que assim, a instância ou a congregação ela tem essa autonomia para definir esses critérios, só precisa observar se isso que está estabelecendo não fere nenhum artigo das deliberações. Mas fora isso, então, você pode fazer essas regras, só que conforme o professor falou, você vai aumentando os critérios vai ficando mais complicado você administrar os resíduos quando você abre muito, né? Então, mas vocês têm toda a liberdade para fazer. Não, se for dessa forma, para nós, HC, fica até melhor. Fica até melhor. Tudo bem, a gente aprovou hoje no conselho, eu converso com o doutor Antônio, a gente pode excluir essa questão da porcentagem, porque na hora de divulgar, a gente pode divulgar só que, de fato,
é a distribuição, ó, esse por níveis 30-70, que vai ser aqui no HC o que vai acontecer, porque nós temos um grande número de pessoas no HC que pode progredir somente, se inscrever somente para a progressão vertical, então a gente vai usar o máximo para dar oportunidade iguais dentro das possibilidades, mas a questão dessa porcentagem do recurso nesse momento, então, entendo que não é necessário. É necessário só falar, como o professor sugeriu, vai subir gratificado e não gratificado fundamental, médio, mesma coisa, superior, a mesma coisa. Isso eu precisa estar claro. Isso precisa estar claro. Ou não, eu não preciso falar assim, ó, eu vou subir a cada 5, a cada 1 gratificado eu subo 5 não gratificado. Isso precisa ter. Porque eu entendo, se eu fizer isso, é a mesma coisa que eu fizer uma porcentagem. Você está percebendo? Porque assim, se você está falando para mim que eu preciso, a cada 1 gratificado eu subo 5 não gratificado, eu tenho um critério. Se você falar para mim que eu vou colocar um na fundamental com gratificação, outro sem gratificação, mais um no médio, mais um no médio, eu também tenho outro critério. Então, na verdade, a gente precisa de um critério para fazer a subida do gratificado ou não gratificado. É isso. Mas esse critério pode ser individual da unidade. Mas cuidado com esse critério, porque você está vinculando que talvez você não consiga entregar. Como é que você diz que vai conseguir? Depois só de 5 eu vou para 1. Pode ser que aconteça, que a hora que você fez aqueles 5... É o contrário. Um gratificado... Tá, mas pode ser que um gratificado, vamos supor que um gratificado, de repente o recurso que sobrar não dê para 5, dê para 4. Como é que você tem certeza que vai dar para 5? Você, inclusive, não sabe se esses não gratificados, se eles estão num A, se eles estão, de repente, no 2A, 3A, os recursos que vão estar sendo envolvidos. Então, não dá para dizer. Sabe dizer assim, ó, eu vou correr em 1, depois eu vou para cá. Quero chegar no 5, mas você não pode garantir que você vai conseguir progredir 5. Você não tem como saber. Não, eu dei só um exemplo, tá? Tá. Deixem aberto. Posso manifestar? Por favor. Vamos lá, Maurício. Nessa questão que está falando da gratificação, eu pegar esse primeiro daqui, o primeiro dali, o primeiro de cada lista, correto? Vamos na vertical. Nós vamos voltar praticamente no mesmo problema que nós tivemos lá no começo na reclamação anterior, da progressão anterior. Por quê? Que nem o Cristiano falou ali, vou pegar a enfermagem que tem 5% de profissional gratificado, 95% não. A partir do momento que eu faço uma lista para esses 5% gratificado, eu vou pegar um daqui, um de cada um. Eu vou ter essa proporcionalidade desse gratificado muito maior. Porque esses 5% são em torno de 40 pessoas, que eles vão estar concorrendo contra 140 que não são gratificados de enfermeiros. Estou falando do nível superior da enfermagem, tá bom? Só estou mostrando uma coisa assim, que eu vou continuar com a mesma reclamação que houve na anterior, porque eu vou estar pegando o primeiro daqui, o primeiro dali, o primeiro dali, o primeiro daqui. E nós vamos agravar ainda mais a situação agora, professor, que depois que tudo que aconteceu, eu fiz parte da primeira parte da comissão, concordo com o que foi decidido, porque a maior parte das reclamações foram que as pessoas gratificadas tiveram vantagem por causa da complexidade das atividades. Mas agora também as gratificações não estão mais sendo incorporadas. Não serão mais incorporadas. Então, a pessoa vai estar recebendo enquanto estiver exercendo o cargo. E ele disputar, assim, de outra forma, com uma certa forma, ele acaba sendo um pouco mais prejudicado. Mas isso é uma outra coisa. Eu só estou voltando, eu só quis falar a primeira parte. Não. Maurício, eu entendo, mas isso é a realidade, são diferentes dentro das CSAs. Se alguma CSA identifica que esse é um problema e que não quer que ocorra, ele não tem nenhum problema de correr a lista, primeiro a lista ranqueada das não gratificadas. Sim. Agora, ele acha que a gratificada fundamental é mais ou menos importante do ponto de vista de ser contemplada por progressão do que uma não gratificada média? Não sei, a CSA que tem que definir. Então, ela pode começar não gratificadas primeiro, então põe fundamental, médio e superior, depois põe as gratificadas, ou põe por nível,
Põe primeiro fundamental, tanto a não como está gratificada, depois a médio, não e gratificada. Isso é cada CCA que vai definir, até porque ela tem ideia. Agora, você não monta a lista, porque nós estamos dando o critério para saber quantos vão ter em cada uma dessas, nós vamos estar sinalizando, e as pessoas é que vão se inscrever a partir já do conhecimento da regra tanto do 30-70, ou do 80-20, ou do 10-90, quanto de como vão correr as listas. Aí vão avaliar, não, eu acho que dessa forma, eu acho que é mais fácil ser contemplado no horizontal, ou é mais fácil ser contemplado no vertical. Por isso que eu acho que a reclamação anterior é que você não tinha pré-definido os critérios. Agora, nós pré-definindo, as pessoas vão fazer a gestão um pouco do risco. O que eu prefiro? Tem muita gente que eu estou ouvindo falar, não, mas de repente, talvez eu prefira esperar a próxima rodada para 2023, porque se eu passar agora e passar só no horizontal, eu não vou ter, eu vou ter que esperar 2 novas rodadas. Isso é regra, nós sabemos disso. Então, se passou agora, isso é uma decisão que quem vai tomar é o servidor, ninguém pode interferir nisso. Se ele preferir correr o risco de ir para uma vertical, que a chance dele de ser contemplado é menor, porque é menos recurso. Saber com quem ele vai estar concorrendo. Então, desculpa, mas aí não dá para a gente... O que é fundamental que nós estamos atendendo aqui é definir previamente todos os critérios e, para com isso, dar as informações necessárias para as pessoas tomarem as suas decisões. Prefiro tentar horizontal, prefiro vertical, né? Mas tem que estar muito claro como é que eu vou correr essas listas. Acho que aqui é Edson. Edson, você está com a mão levantada? Professor, só para dar sequência aqui, depois eu já... Não, vamos lá. Minha fala. Não, mas compreendi. Eu acho que eu estou contemplado pela resposta que o senhor deu, ficou bem tranquilo. A forma que a gente fez também não vai trazer prejuízo, não vai mudar nada. É só uma questão de distribuição depois do recurso. Acho que a gente trabalhou bem, fez um trabalho bem bacana. Junto com as 4 CSA que nós temos aqui. Então, a gente está bem envolvido nessa questão da progressão. E eu concordo com a sugestão da Giovana, com relação a ter um membro do RH. A gente é super favorável, a gente sempre pediu isso na universidade, quando fosse montar, dependendo, vários assuntos que envolvem muito a área da saúde. A gente tem particularidade, tanto que a gente é a unidade que mais vai gratificar a pessoa, e eu consigo fazer uma lista de cada um 5, com certeza, cada um 10, dá para a gente fazer, principalmente se for na lista da enfermagem. Mas, enfim, mas além do mais, eu quero reforçar um pouco o que o Maurício disse, em indicar alguém, se fosse possível, até um pedido, indicar alguém das 4 CSAs, do HC. Por que eu falo isso? Porque tem muita particularidade e as pessoas, quando a gente vai discutir agora, que nem eu conversei com todas as CSAs e as comissões para passar algumas orientações do que dizia a legislação ou não, e eles trazem particularidades que, de repente, poderia ser absorvida dentro da melhoria do processo. Então, eu não sei se ter muitos membros também, que às vezes acaba atrapalhando, mas minimamente uns 2 daqui, eu acho que já ajudaria muito nessa questão aí depois da divulgação. E aqui no HC, que é uma realidade diferente das outras unidades, o que acontece é que as pessoas, nem todos eles têm computador para trabalhar, principalmente a equipe de enfermagem. Então, eles trabalham mais voltado no cuidado do paciente e, às vezes, não tem um computador para eles trabalharem. E muitos deles, eles têm acesso pelo celular. E o acesso pelo celular acaba sendo ruim para várias coisas. Enfim, então, a gente tem trabalhado muito na questão, a gente vai colocar até cartazes aqui, a partir de segunda-feira, chamando a atenção dos funcionários com relação à progressão. Mas essa demanda é o que é a nossa realidade aqui, tá? Então, as pessoas, como foi divulgado o contato da DGRH, as pessoas estão ligando no contato que foi divulgado. A gente consegue minimizar isso? Talvez, tá? Talvez, porque
essa demanda, se não está na DGH, está na RH do HC. Então, por conta do público que a gente tem dentro da área da saúde. Tá? Mas era só isso. Então, era um pedido, pelo menos 2 membros do HC, seria perfeito para a gente. Eu agradeço aí os esclarecimentos também do professor. Só sobre as dúvidas, não tem problema, pode chegar. A gente só ficou assustado que elas estão muito simples, de pessoas que não entenderam nada do processo. Né? Então, assim, eu tenho certeza que... Eu tenho certeza, mas alguns até falam que viram, daí eu falo, mas está nessa parte. Ah, mas é que é meio grande, né? Então, você vê que não assistiu inteiro. Não assistiu, então a gente tem trabalhado muito isso também. Não tem problema nenhum a gente tirar a dúvida do HC, CAISM, seja quem for. É só porque a gente viu que as dúvidas estão muito primárias, então a gente ficou preocupado das pessoas não estarem entendendo todo. Mas eu sei que vão ter dúvidas aí, vão ter dúvidas aqui. Tem gente que assistiu o vídeo e achou complexo o vídeo. Daí a gente até fez uma análise na nossa equipe, o que a gente tem que melhorar para o próximo, né? Mas assim, tá ótimo, é só para continuar esse trabalho. Giovana, eu falo para todo mundo, o trabalho que a DGH fez em 2022 está de muito parabéns. Muito parabéns. Foi um trabalho assim que não tem como colocar defeito. Se as pessoas não estão entendendo é porque, de fato, não estão prestando atenção. Mas o trabalho de vocês foi perfeito. Eu estou apoiando 100% o trabalho de vocês. Cristiano, vamos bater o martelo aqui. Eu entendo as especificidades das áreas, né? Em relação ao HC, é diferente do CAISM, enfermagem é diferente das outras áreas, tem administrativo, tem TI, tem tudo, tá? Mas essas especificidades também acontecem em outros órgãos, talvez não com a mesma intensidade, até pelo tamanho que vocês representam. Mas vamos limitar a 2 representantes e com a responsabilidade que esses representantes tentem trazer as demandas dessas outras áreas, tá? Porque senão a gente acaba montando um comitê muito grande, né? E aí ele acaba ficando não funcional. Pode ser? Então, vamos botar 2 da área da saúde, não apenas do HC, dado que aqui nós temos também os órgãos centrais, temos as unidades, já foi pedido aqui, né, os CTUs também, estamos representando a própria CIDIF, então eu acho que aí a gente contempla, não vai ser tão representativo como se a gente tivesse 20, 30, mas aí o comitê não avança, né? Pode ser? Edson. Vamos lá. É o seguinte, eu queria... me ocorreu um fato aqui, depois que a conversa seguiu, dessa representatividade. Tem um pessoal de laboratórios, nas unidades de pesquisa, e então, eu queria, enquanto EduCorp, a gente poderia ser representado pelo Elson, que está aqui, que tem origem de laboratório, está com uma função de assistente técnico, então ele pode levar para esse comitê um pouco... desse segmento, desse público. É uma sugestão, Sartre. Ok, perfeito. Tá bom? Tá. Mas eu queria... É o seguinte, primeiro, eu queria reiterar o que já foi falado aqui, do trabalho de todos vocês, seu, Sartre, da DGRH, de todos os envolvidos aí. Eu acho que vocês conseguiram encurtar o cronograma, e aí eu queria olhar também um pouco para o futuro. Eu abri uma conversa com as direções de unidades de ensino e pesquisa, um pouco para tratar do papel da EduCorp, demandas e tal, e aí acaba aparecendo muito essa questão de avaliação, né? E eu acho que nós vamos terminar esse ano de uma maneira muito positiva, eu acho. Nós vamos ter reajuste de salário e nós vamos ter o resultado da progressão, de progressão. Já começou com os docentes, vai chegar nos funcionários, e aí tem condições para poder pensar num processo avaliatório que aquela conversa que a Raquel Meneghello falou, eu fiquei muito convencido daquilo, né? Que o processo avaliatório tem que ser separado sempre. Sempre houve essa tentativa, né? Uma coisa é o salário, reajustar salário. Outra coisa Então, eu acho que depois desses processos aí, lá no segundo semestre, vai ter muitas condições de organizar um processo avaliatório que vá além dessa coisa de ser compensatório, porque não teve reajuste de salário. Então, Sartre, é mais um mérito aí de vocês em relação agora pensando um pouco no futuro, né? Tem essa travessia aí, mas depois vão acontecer, assim, momentos de muita oportunidade de aprimorar, ter uma gestão de desempenho mesmo. Então, eu queria só reforçar isso. E queria dizer que me dá muita alegria, assim, quando eu vejo o esforço, né,
dos funcionários buscando qualificação. É intenso aqui o movimento do Educorp de pedido de certificados. Então, agora tem a ver com o processo de progressão. Então, há uma forte adesão a esse esforço de melhorar, de buscar a formação continuada, e que nos próximos processos avaliatórios isso seja um pouco mais clarificado. Então, é isso. Eu encurtei aqui minha fala, mas parabenizo a todos os envolvidos aí nesse processo tão complexo. Edson, como eu já tinha dito antes, também concordo, quer dizer, a qualificação e a formação fazem parte da nossa carreira, isso é fundamental, é uma outra parte tão importante quanto. E o segundo ponto, eu também concordo, em gênero, número e grau, e acho que a universidade cada vez mais tem essa maturidade, e eu acho que por isso a progressão tem cumprido um papel também educativo importante, que é separar essa demanda importante que nós temos de carreira da questão salarial. As duas têm um represamento. A questão da carreira, as pessoas querem ter a perspectiva de que eu quero sonhar onde eu vou estar daqui 5 anos, onde eu vou estar daqui 10 anos. Isso é carreira, em que nível eu posso estar, o que eu tenho que fazer para chegar lá. Isso é importante, a gente recuperar tanto para os servidores docentes quanto não docentes. Isso é carreira e nós estamos construindo, eu acho que essa nova sistemática. Por outro lado, lógico que tem uma política salarial que também teve um represamento importante pela questão financeira, tem uma questão importante da aceleração de inflação, que está sendo tratada em outra instância. Todo mundo já deve estar sabendo, a Rádio Peão já comentou, saiu agora um anúncio à tarde aí do governador de São Paulo, quem não viu já deve ter visto. Com certeza, tá? Todo mundo está sabendo, está fervendo, não é fora daquilo que a gente imaginava, pelo contrário, nos traz um alívio muito grande, porque é o que a gente sonhava, e nada melhor do que o próprio governo ter se antecipado, o fato de que ele não pressiona para que não se faça nos demais órgãos, e ele fez, ele está fazendo a jogada política dele. Nós vamos analisar tudo com muita seriedade, mas vamos separar a política salarial da política de carreira. Ambas mexem no nosso bolso, eu sei disso, mas são coisas diferentes. Tá? O que nós estamos recuperando aqui é uma demanda dessa comunidade de a gente ter uma carreira que não é para um ano, é para a gente pensar uma coisa de médio e longo prazo. E estamos dando passos importantes, que não começou agora, não. Eu acho que tem coisa, sempre gosto, quando tem oportunidade, do trabalho dos GTs anteriores, presidido pelo Pascoal, está aqui a Mônica, que eu faço questão de registrar isso, do trabalho que foi feito, das aprovações aqui na CIDF, tudo de alguma maneira legitimada nessa Câmara. Isso foi muito importante quando a gente foi aprovar essa sistemática dentro da CAD, depois dentro do Consul, de lembrar que qualquer mudança ali, embora fossem instâncias superiores, elas estavam de alguma maneira deslegitimando o que nós tínhamos aprovado democraticamente dentro da CIDIF. Não teria nenhum problema, ela pode fazer isso, mas a gente ia voltar com a discussão para cá, tá? O que só ia emperrar o processo. Então, eu acho que houve até essa maturidade, essa compreensão de, se não é ainda o mecanismo ideal que nós temos para a carreira, ele é o que era possível e vamos aperfeiçoar. A montagem desse GT hoje, como comitê permanente, que veio como uma demanda da DGRH, vai exatamente nessa direção de permitir esse aperfeiçoamento. Nas inscrições aqui, eu estou vendo Cidinha e depois a Mônica. Eu quero dar uma resposta fazer um comentário sobre a fala do Edson, professor, é que a gestão do desempenho ele já está sendo pensada por nós da GRH e nós vamos acionar também outras pessoas da universidade logo na sequência, e nós não vamos tratar disso no segundo semestre, não, nós vamos tratar no primeiro semestre. Agora que o cronograma vai passar para as comissões, o forte do trabalho da progressão vai passar para as comissões de avaliação, a nossa equipe da DGRH vai se voltar um pouco mais para a gente estudar a questão da gestão do desempenho. E outra coisa, já tem um trabalho feito de tempos que, inclusive, vem da gestão passada. Nós não vamos começar do zero, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente está fazendo com todo o trabalho da carreira. Então, nós vamos começar a implementação, os estudos disso,
para que no próximo processo de progressão a gente já tenha a questão da gestão do desempenho, que é super importante não só para uma questão de carreira, mas é para a questão do próprio desenvolvimento profissional, em relação à qualificação, em relação a feedback no dia a dia das relações de trabalho. Ou seja, é importantíssimo as pessoas saberem, né, se o que elas estão fazendo realmente estão atingindo os objetivos da instituição e que retorno cada um está tendo disso. Então, isso já está na nossa agenda, Cidinha, é algo urgente que nós vamos trabalhar. E, assim, só para reconhecer o papel delas na instituição. Acho que às vezes falta isso. É o sentimento de pertencimento, né? Então, é isso. A gente já tinha falado isso uma vez que eu acho que foi o Bruno, né, do IB, a gente comentou sobre isso, aqui até na Câmara. Então, nós não vamos aguardar terminar esse processo de progressão para começar isso, não. Não, já está, a gente fala aqui que está engatado, né? A partir do momento que essas atividades agora da progressão vai para as comissões, a gente já está, né, entrando nesse outro processo aqui com toda a nossa equipe de informática, que está voltada aí para as ferramentas e dando bom retorno para nós, para facilitar toda essa integração, esse trabalho. Então, é mais para os colegas aí entenderem a lógica do trabalho, e, obviamente, né, a gente vai sempre nos comunicando com todos vocês, RH, CTUs, unidade de maneira geral, para a gente fazer o trabalho junto aí, que é o que faz sentido, né? Então é isso, professor. Obrigado, Cidinha. Mônica. Não, só queria dar os parabéns aí para a Cidinha pela colocação, mas eu queria compartilhar talvez uma coisa que aconteceu aqui. Não sei se todos sabem, mas a física é quase tão antiga quanto a Unicamp, que é uma das unidades mais antigas da universidade. E a gente tem funcionários com 45 anos de casa. Então, acho que eles já pertencem, né? Mas o que aconteceu? Quando o Pascoal assumiu, eu era diretora associada, isso era uma coisa que a gente já tinha percebido, mas não conseguiu mexer antes, né? Então, logo que ele assumiu, eu falei, olha, a gente tem funcionários com descrição de função da década de 80, de 90 aqui, que nunca foi sequer atualizada. A pessoa ela não está mais fazendo aquilo, né? Então, a gente fez primeiro uma etapa, no primeiro semestre, nós fizemos toda uma revisão, pedimos que as pessoas e as chefias validassem, fizessem uma descrição para a vida funcional, né? Encontramos até casos de pessoas que não tinham descrição de vida funcional, porque o funcionário se recusou a assinar e ninguém fez nada a respeito, mas tudo bem, resolvemos isso. E no segundo semestre, no semestre seguinte, a gente fez uma avaliação interna, que é basicamente o que a Cidinha, no sentido que a Cidinha está falando, que como a DGRH não estava proporcionando isso, a não ser quando tivesse progressão no sentido financeiro, a gente fez essa avaliação interna, que é mais no sentido exatamente esse, de você ver se há conflitos, se há problemas que podem ser resolvidos, e essa avaliação foi muito importante no final para fazer a progressão em 2019, porque aí a gente já tinha uma visão ali do todo. Então, esse processo de avaliação tem que ser contínuo, independente de ter mudança ou não, justamente por tudo que a Cidinha falou. Então, eu não vou repetir o que ela falou, mas a gente fez isso aqui internamente, não ficamos esperando a DGRH fazer, porque a gente achou que era preciso, tá? É isso. Obrigado, Mônica. Bom, não vejo mais nenhuma inscrição, tá? Então, está montado o nosso comitê permanente aqui, lógico, ainda podemos ter algum ajuste de nome, sem problema nenhum, tá? Concordo plenamente aí que ele tem que já aproveitar a experiência, né, Giovana, que nós estamos acumulando aqui e ele pode ir tratando, né? Se não há mais uma questão, tem mais alguma coisa no expediente? Ademir? Não, professor, tudo ok. Então, tá ótimo. Queria agradecer a todos, né, e até a nossa próxima reunião. E boa sorte aí no programa. Só queria lembrar desse detalhe, eu lembro claramente aqui, quando o nosso cronograma inicial ia até novembro, que a DGRH colocou um desafio, dizer, nós conseguimos fazer isso, ao invés de janeiro a novembro, fazer de janeiro a julho. Eu sou obrigado a confessar publicamente que tinha minhas dúvidas, né? E esse janeiro, apesar de férias, apesar de Covid, de afastamentos, né? Os treinamentos foram realizados, conseguimos trazer, informatizar, digitalizar todo o processo, né? Então, às vezes, o que parece impossível se torna possível quando há realmente comprometimento de todos, né? Parabéns, DGRH, parabéns, CIDIF, né? De a gente ter topado esse desafio e avançado.
Gente, abraço. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal.